Eu sinceramente acho que multitasking precisa acabar. Mas por que isso? Vamos dar uma olhada na história. Se você fizer uma breve pesquisa pelo Google na palavra multitasking, você vai descobrir que a palavra surgiu em 1965. O Brasil estava há 1 ano sendo parte de um regime militar. Além disso, Roberto Carlos estava começando a ser chamado de rei. A seleção brasileira tinha perdido a Copa de 62 e estava se preparando para a Copa de 66. A música brasileira estava fervendo e o MPB estava nascendo e encantando o mundo inteiro. Já os computadores naquela época pareciam ficção científica. As pessoas só ouviam falar. Tá, e aí? Da onde veio a palavra? Você sabe quando algo novo aparece na nossa vida e a gente começa a usar uma palavra que a gente não conhece? Então, exatamente o que aconteceu com a palavra multitasking. Isso aconteceu porque as pessoas na época, na década de 60, não estavam acostumadas a ver computadores fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que, na verdade, isso era uma mentira. Deixa eu mostrar pra você. A origem da palavra multitasking veio em 1965 por um artigo da IBM. E eles falavam que multitasking era a habilidade de um microprocessador de aparentemente realizar diversas tarefas simultaneamente. Eu queria deixar um foco na palavra aparentemente. Aparentemente? Interessante. Eu analisei aqui em diversos sites e falam que essa palavra indica a falsa impressão de que o microprocessador executa várias tarefas ao mesmo tempo, quando na realidade os computadores não processam múltiplas tarefas simultaneamente. O que acontece de fato é um processo conhecido na ciência da computação como troca de contexto. Esse processo consiste em realocar o processador de uma tarefa para outra em alta velocidade. Ou seja, o computador não realiza 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo, mas sim alterna entre elas tão rapidamente que para nós parece que tudo está acontecendo simultaneamente. Tá, e onde que eu quero chegar com tudo isso? Pelo menos na minha opinião, eu acho que ser multitarefas, digamos assim, não existe, porque pelas informações que a gente acabou de ver, se nem os computadores eles realmente conseguem ser multitarefas, eles fazem uma tarefa depois da outra muito rápido, e isso faz com que a gente entenda que eles fazem ao mesmo tempo. Eu acredito que nós, como seres humanos, também não conseguimos. E sabe o que é o pior, na minha opinião? Acredito que quando a gente está tentando abraçar o mundo dessa forma, a gente, primeiro, não consegue. Segundo, a gente tem resultados piores, a gente tem muito mais erro, a gente tem muito mais estresse. E acredito que a gente tem muito mais cansaço mental em tentar fazer tudo isso. Porque realmente a gente não consegue, né? Se nem os computadores conseguem, imagina a gente. Mas eu sou muito a favor de uma coisa. Eu não quero que você me entenda mal nesse vídeo. Eu não quero que você entenda que a gente deve fazer só uma coisa, ou que a gente não deve fazer o que a gente gosta, ou fazer outros projetos. Até porque eu tenho milhares de projetos. Eu sempre estou com um projeto novo, estou sempre fazendo alguma coisa diferente e acho que isso me move. E eu sou muito a favor disso. O que eu quero dizer é que você pode fazer uma dessas coisas a cada vez, e que isso vai te ajudar a ter um melhor aproveitamento, nem que seja emocional, para essas coisas. E eu sou muito a favor disso, honestamente. Eu queria te dar um exemplo rápido, para que a gente possa entender um pouco melhor que nossa mente não é um processador, né? Então por isso a gente não precisa se preocupar tanto assim. Quando você está escovando o dente, você quer adiantar e colocar a meia logo, e parece que você fez tudo ao mesmo tempo, mas na verdade você está fazendo uma sequência, né? Você não está fazendo processos simultâneos. Você precisa parar aquele 1 segundo de escovar para colocar a meia. Você não consegue colocar ao mesmo tempo escovando, né? E assim é a vida, né? A gente precisa encontrar sequências que nos fazem ser mais produtivos, digamos assim. Eu nem consigo entender muito a palavra produtividade, eu acho. Hoje eu abro muito a internet, meu YouTube ou alguma coisa assim, e tem muitas pessoas falando sobre o segredo da produtividade, o que a gente precisa fazer para ser mais produtivo. E às vezes isso me deixa um pouco desanimado de ser produtivo, porque as pessoas mostram uma rotina perfeita,
sequências perfeitas, né, de coisas que elas fazem, quando na verdade eu acho que a gente pode fazer no nosso tempo, um pouquinho de cada vez, os nossos projetos e o que a gente gosta de fazer, e além de nossas obrigações, é claro. Mas eu queria gravar esse vídeo, claro, para compartilhar esses meus pensamentos com vocês, mas também para que eu e o Eric do futuro, a gente possa lembrar de que tá tudo bem, fazer as coisas com calma, de que nem tudo é para ontem, ainda que no mundo comercial ou no mundo profissional tudo parece que é para ontem, né? Os nossos projetos pessoais, eles sempre podem ser sequenciais, eles sempre podem vir com calma, e isso me conforta, porque se eu for olhar para o lado do perfeccionismo e se eu fosse olhar para o lado de extrema produtividade, esse canal nunca teria saído do papel. Porque eu sempre quis ter um canal, sempre quis poder falar um pouco, compartilhar um pouco dos meus pensamentos, mas eu nunca consigo ter o tempo suficiente para editar e para filmar e para fazer os cortes que eu gosto e todo tipo de edição que eu gosto. Então eu faço ainda algo que eu gosto, é claro, mas ainda me falta tempo. E eu não sei, sinceramente, se esse tempo um dia vai chegar. Mas se eu fosse me tocar só na parte do perfeccionismo e nessa parte de alta produtividade, eu acho que eu nunca conseguiria tirar esse vídeo do papel. Muito menos esse canal. Muito menos fazer vídeos todas as semanas. Mas é para isso que a gente tá aqui, eu acho, para aprender pouco a pouco. Fazer as coisas com calma, com tranquilidade. E gastar o nosso tempo com as coisas que importam. Dar prioridade para o que realmente tem prioridade. E acho que essa é a minha mensagem de hoje, né? Larga a mão desse multitarefas, de ser multitasking. Nem sei por que a gente usa essa palavra em inglês. E tenta ser um pouco mais monotasking, eu diria, porque acho que isso vai te fazer ainda mais feliz. Se você gostou desse vídeo, dá like aí, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante, me deixa mais motivado ainda para continuar gravando. E eu vejo você na próxima semana. Valeu!